Quadrit, na aula de hoje, a nossa missão é entender como é que a gente consegue pular linhas dentro de um texto em Python. E aqui, a gente tem um menu de um restaurante. Se eu pegar e executar esse código, eu vou ver que ele vai mostrar na tela o meu menu. Só que tem um probleminha. Aqui está tudo junto e a gente não quer isso. A gente quer causar uma boa experiência para o nosso usuário quando ele utiliza o nosso programa. Então a gente quer que cada um dos itens aqui do nosso menu seja renderizado em uma linha separada. Quadrit, o que você pensaria em fazer para resolver esse problema? Ah, essa é uma boa resposta. A Quadrit me disse que ela tentaria vir aqui, depois do arroz, e pularia uma linha. E isso é normalmente aquilo que a gente faz quando a gente está mexendo em qualquer outro programa que envolva texto. Vamos ver qual que é o resultado disso. Se eu pegar e executar o meu programa, eu vou ver que não mudou nada. Olha só, eu ainda tenho o arroz, feijão e o bife tudo em uma linha só. A diferença é que eu estou escrevendo todo esse texto em mais de uma linha. Começa na linha 5 e termina na linha 6. Mas isso é a minha visão de programador. É mais fácil para mim visualizar a criação do texto. Só que para o programa em si, para o Python, isso não alterou absolutamente nada. Só fazendo uma pausa aqui para mostrar uma coisa muito importante, que por mais que isso que a gente fez não tenha alterado em nada, o texto final é uma coisa que a gente utiliza muito no dia a dia. Vamos imaginar que a gente tem um linguição assim bem grande de string. A gente não quer no dia a dia ter que ficar usando esse scroll horizontal para ver o que está aqui no início e o que está aqui no final desse texto, dessa string. Então, para ficar mais fácil e mais limpo a nossa programação, aquilo que a gente faz é que a gente acaba escrevendo strings que são muito longas em várias linhas, utilizando a quebra de linha da nossa IDE. Você percebe que aqui eu já estou utilizando a minha IDE e eu só dei o Enter e ela já colocou aquilo que eu preciso para conseguir criar uma string em várias linhas. Só que isso não altera o resultado final do meu texto. É uma coisa que facilita o desenvolvimento, deixa mais fácil. Olha aqui, ó, o FFFF, o linguição, ainda está em uma linha só. Só que aqui, na minha IDE, no meu ambiente de desenvolvimento, aí sim eu estou vendo em várias linhas, porque é mais fácil de eu visualizar tudo aqui da maneira vertical, com uma olhada só. Eu já sei o que eu estou fazendo, o que eu estou escrevendo, não tenho que dar o scroll, mas não altera o resultado final. Para resolver o nosso problema, aquilo que a gente tem que fazer vai ser colocar um /n depois do arroz e depois do feijão. Vamos executar esse código para ver qual que vai ser o resultado. Você vai ver que agora eu tenho cada um dos itens do nosso menu do restaurante mostrados em uma linha. Aquilo que eu fiz aqui foi utilizar aquilo que a gente chama de caractere de escape. A gente sabe que quando a gente utiliza um texto, aquilo que a gente escreve é para ser interpretado como texto mesmo, mas a gente também quer ter algumas funções especiais do texto, que podem ser, por exemplo, quebrar uma linha ou até ter uma indentação, um tab diferenciado. Para conseguir fazer isso, a gente tem que mandar uma informação específica para o nosso programa, para o Python entender que a gente quer pular linha. Então, é ali que entram os caracteres de escape. Eles são comandos que são interpretados aqui pelo Python e ele entende que eles têm um significado especial. O /n, ele significa uma quebra de linha. E você pode ver bem aqui na minha ideia que ele está com uma cor diferente. Isso significa o quê? Que esse caractere aqui, que é o n, ele não está sendo interpretado como um texto. Porque se eu colocasse aqui ó, espaço e colocasse mais um n, esse outro n aqui, ele está sendo interpretado como um texto. Tanto que se eu pegar e executar aqui o meu código, você vai ver que está aparecendo esse n aqui. Eu vou apagar ele e vou executar o código mais uma vez, e você vai ver que vai estar tudo do jeito que eu queria, um item por linha, e que esses n's aqui, eles não estão sendo renderizados como texto. Porque como eu falei, eles representam um comando. A gente chama ele de caractere de escape porque a gente quer que ele escape dessa interpretação literal. A gente quer que ele escape dessa interpretação literal de texto e seja interpretado como um significado diferente. Então, toda vez que a gente quer utilizar um caractere de escape dentro de um texto, a gente sempre começa utilizando o barra. Tanto que você vê que se eu só colocar o n sem o barra, ele não vai representar nada. Agora, se eu colocar o barra na frente dele, o Python entende que o próximo caractere que aparecer depois do barra, ele representa aquilo que eu quero fazer. O escape é para escapar da representação literal e vai ter um significado específico. É como se fosse um comando. Então aqui você vê que eu coloquei dois caracteres de escape e eles representam aqui duas quebras de linha. A gente pode fazer, no caso, existe dentro de uma linguagem de programação mais de um caractere de escape diferente. Por exemplo, aqui no Python eu posso utilizar o /t. E aquilo que ele vai fazer vai se criar um tab aqui entre os itens. Aqui você vê que eu tenho o arroz, o feijão e o bife. Então existe mais de um caractere de escape, ou seja,
mas de um comando que você consegue passar aqui e que vai ter uma interpretação diferente quando o Python estiver lendo a string e ele for renderizar ela. Ele vai entender que isso daqui não é o n em si, que eu quero pular uma linha, tá bom? N vem de new line, nova linha, e o /t aqui, o t vem de tab. Então, isso também ajuda a entender o porquê que tem esses nomes, o porquê que tem essas letras. Tudo isso ajuda a entender, mas também é um pouco de memorização. Tem que lembrar que é o barra na frente e o n depois. Agora, uma coisa que eu quero que você perceba aqui é o seguinte. Olha só. Você percebe que o primeiro item da lista, o arroz, ele está aqui mais à esquerda. O feijão está um pouco mais para a direita e o bife também. Isso está acontecendo porque tudo aquilo que eu estou escrevendo na minha string como texto é interpretado como texto, a não ser que eu diga o contrário, que é o caso do /n. Isso significa o que, mais uma vez? Que aqui eu tenho escrito o arroz e logo depois do arroz eu tenho um espaço. Aqui depois do /n, que eu estou pulando a linha, eu tenho também um outro espaço. E é esse espaço que eu estou vendo aqui. Eu tenho o arroz, eu estou pulando a linha, e logo aqui depois no início eu tenho mais um espaçamento. Olha aqui quando eu passo o mouse, que você consegue ver ele bem certinho aqui. Então, para mim remover esses espaçamentos, eu tenho que tirar eles literalmente do meu texto. Porque senão ele vai ser exibido do jeito que você escreveu. Eu sei que quando a gente visualiza o texto, a gente normalmente ignora às vezes esses espaçamentos, mas para o computador é muito importante você ser extremamente literal naquilo que você quer que ele mostre. Se você não quer nenhum espaço, não digita o espaço, porque ele vai ser exibido. Você percebe que agora que eu fiz a remoção dos espaços, cada item está um embaixo do outro. Porque eu tenho um arroz, eu estou pulando uma linha e eu não tenho mais um espaço aqui. Eu estou bem diretamente já escrevendo o próximo item da minha lista, que é o bife. O bife não, que é o feijão. Mas em Python tem uma coisa muito bacana. Python sabe que nem sempre é muito legal a gente ficar utilizando o /n ou ficar usando o /t quando a gente quer esses espaçamentos diferenciados. Que isso não é muito legal quando a gente quer mais praticidade. Então o Python oferece pra gente uma maneira diferente de conseguir strings que tem que ter múltiplas linhas e escrever ela de uma maneira mais bonitinha. Eu vou reescrever essa string de outra maneira para mostrar como que a gente consegue utilizar esse mesmo resultado. Eu vou criar uma outra string e eu vou armazenar ela dentro da minha variável chamada de menu2. A diferença é que agora eu vou utilizar 3 aspas duplas e aquilo que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou copiar todo o conteúdo aqui que eu tinha antes do meu menu, vou apagar algumas coisas e agora sim eu vou dar um Enter aqui na minha IDE. Você pode perceber que a primeira coisa que a gente vê que é diferente é que a IDE não adicionou aqueles símbolos que ela adicionou antes e que tudo aquilo que está entre essas linhas está ainda sublinhado, não, está ainda com a cor amarela. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que eu estou escrevendo aqui dentro está sendo considerado como um texto. Então tudo aquilo que está desde a linha 7 até a linha 11 aqui, que está entre essas aspas triplas, está sendo considerado como um texto. E tem mais uma diferença. Se eu pegar aqui e der um print, eu vou só aqui comentar o código de cima, você vai ver que quando eu renderizar o texto na minha tela, aí sim eu já vou estar mostrando cada um dos elementos em uma nova linha, mesmo sem ter utilizado o /n. Então, quando eu utilizo esse formato de string aqui, que a gente chama no Python de multi-line string, ou seja, string de múltiplas linhas, string que você começa ela em uma linha e você pode escrever ela em quantas linhas você quiser, e tudo que tiver entre as aspas vai ser considerado e interpretado como texto. Nesse caso aqui, você não tem que utilizar o /n quando você quiser pular a linha, porque aí sim, se você der o Enter, ele vai ser interpretado como uma linha diferente. Olha aqui, se eu pegar e executar esse código, você vai ver que vai ter mais uma linha entre o arroz e o feijão, porque eu acabei de adicionar aqui. Então, é bom a gente ter a consciência dessas diferenças técnicas, porque quando a gente vai começar a trabalhar com Python, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Mais uma maneira que a gente tem de conseguir criar essa multi-line string, ao invés de utilizar as aspas duplas, utilizar as aspas simples. E é a mesma coisa, ao invés de utilizar 3 aspas duplas, eu utilizo 3 aspas simples e o resultado no final é exatamente o mesmo. Aqui eu tenho o meu menu 2 e eu vejo que eu tenho o arroz, o feijão e o bife, cada item escrito em uma linha separada.